Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje abordaremos um assunto cotidiano no nosso dia a dia. Falaremos sobre o alfabeto, seus sons e suas letras. Vamos dar início à nossa aula? O alfabeto é um conjunto de sinais gráficos, sinais escritos, conhecidos como letras, que juntas formam uma série de palavras. Então, o alfabeto nada mais é do que um conjunto de letras que, quando nós juntamos, com um sentido, nós formamos uma série de palavras. E palavras? O que será que são palavras? Palavra, na língua portuguesa, pode ser definida como um conjunto de letras ou sons de uma língua. Então, uma palavra é um conjunto de letras ou sons de uma língua. Lembrando que, para termos uma palavra, é necessário que as letras tenham a ordem correta, ok? O alfabeto é composto por 26 letras. Essas são divididas entre vogais e consoantes, ok? As vogais, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. São 5. E as demais letras, todas são consoantes. Bom, eu uso a técnica de memorizar as vogais, porque elas são em menor quantidade, em menor número. As consoantes são 21, então fica mais fácil de memorização a vogal. Todas que não são vogais são consoantes, certo? Vamos adiante? Nós não encontramos muitas palavras escritas com a letra K, W e Y, porque elas geralmente são usadas na escrita de nome de pessoa, nomes próprios e abreviatura de unidades. Nós temos aqui o nome Kátia, Yara e Wilson, que são usadas essas letras. Poderíamos escrever com letras diferentes? Sim, mas como é nome próprio, essa primeira letra, ela fica a critério de quando registra a criança. E para abreviatura de quilograma, KG, e quilômetro, KM, ok? Esta é uma curiosidade que eu trouxe para vocês sobre essas letras que estão presentes no nosso alfabeto. Letras e som. Cada letra possui seu próprio som. Juntando várias letras, formamos uma palavra. Vamos analisar um exemplo? Cada letra possui seu som diferente, E juntando várias letras, possuímos uma palavra. Olha o exemplo, abanã. Mas é uma palavra? Não, não é uma palavra, porque essas letras só estão aqui. Juntando elas da forma correta, aí sim eu tenho uma palavra com significado. Abanã nada mais é do que banana, empregando as letras na sequência correta e de forma correta. Fonemas. Toda vez que fazemos a junção das letras para formar palavras, temos um fonema. Então, toda vez que juntamos as letras e pronunciamos, formamos uma palavra, nós temos fonemas. Mas o que são fonemas? Os fonemas são sons produzidos pelos falantes, falantes é quem está falando, e que apresentam unidades sonoras que formam as palavras da língua portuguesa. Mas como assim fonemas? Como assim, juntando e formando uma palavra, eu tenho um fonema? Quando escrevemos, utilizamos sinais gráficos, letras, que representam palavras. Esses sinais gráficos representam os sons que nós pronunciamos ao falar, que são chamados de fonemas. Então, o som que nós emitimos ao falar são chamados de fonemas. Aqui eu trouxe um exemplo. Nós temos aqui a palavra vaso. As letras são a representação gráfica.
a escrita do som, né? A letra nada mais é do que a escrita do som, a representação gráfica. E o fonema é o som da fala. Ah, sim! Então, toda vez que eu tenho um som em uma fala, eu tenho um fonema. Não é isso? Exatamente. As palavras podem ter o mesmo número de letras e fonemas ou quantidades diferentes de letras e fonemas. Tanto na fala como na escrita, a mudança de uma letra pode formar outras palavras com significado completamente diferente. Então, ao mudar uma única letra ou um único fonema, eu tenho outra palavra com outro significado diferente. Mas como assim? Vejamos alguns exemplos. Bom, nós temos aqui várias palavras com a primeira letra diferente, mas o final é sempre o mesmo. Eu tenho aqui a letra B, a letra F, G, a letra J, a letra M, P, R e o T. O final eu tenho sempre o mesmo, ato, tá? Então nós temos aqui, veja só como a mudança de uma única letra, um único fonema muda a palavra completamente, com o significado completamente. Bato, fato, gato, jato, mato, pato, rato e tato. Todas essas palavras têm 4 letras e 4 fonemas. Então, em todas essas palavras, eu tenho a mesma quantidade de letra e a mesma quantidade de fonema. Ah, então eu posso dizer que os fonemas sempre vão ser iguais ao número de letras que eu tenho em uma palavra? Não, infelizmente não. Mas para isso nós temos uma regrinha simples que vai fazer com que a gente lembre, tá? E que a gente coloque em prática no nosso dia a dia para a gente saber qual é a quantidade de letras e qual é a quantidade de fonemas que cada palavra tem. Vamos conferir essa regra? Bom, quando eu tiver as letras RR, SS, CH, LH, NH, QU e GU, quando eu tiver essas letras juntas com a escrita uma após a outra, juntas em uma palavra, eu não vou contar como 2 fonemas, eu vou contar como um fonema. Por quê? Essas letras juntas, elas formam um único sonoro, uma única junção sonora. Então, elas são contadas como apenas um fonema. Vamos ver na prática? Olha a palavra carro, carro. Pronto. Aqui eu tenho 5 letras, mas eu só tenho 4 fonemas, porque o RR eu pronuncio basicamente junto, ok? Passo 5 letras, mais 4 fonemas, porque o SS, passo, está junto. Então, toda vez, memorizem, toda vez que eu tiver essas letrinhas juntas em uma palavra, elas vão formar um único fonema. Então, aí nós vamos ter quantidades de letras e de fonemas diferenciadas, ok? Vamos para mais uma curiosidade? A letra R. Em algumas palavras, o R pode representar 2 fonemas, 2 em uma única letra. Por quê? Pelo som, pela pronúncia dele, ok? Vemos aqui um exemplo, a palavra táxi, táxi. Olha, eu falo táxi. O X e o I formam uma junção e aí eu tenho a pronúncia de mais ou menos 3 sons. Então, táxi. Eu tenho 4 letras nessa palavra, mas tenho 5 fonemas. É diferente da palavra abacaxi, porque quando eu pronuncio a palavra abacaxi, o xi,
eu pronuncio duas letras. Então, não é sempre que quando eu tiver o X, eu vou contar como dois fonemas. Eu só conto como dois fonemas quando na pronúncia o X vem acompanhado da letra S, que faz sh, sh. Então, eu pronuncio a palavra, eu me ouço pronunciando e assim eu consigo diferenciar a quantidade de fonema, ok? Então, fiquemos atentos a palavras escritas com a letra X. Vamos relembrar mais uma vez da regrinha das letras? Toda vez que tivermos RR, SS, NH, LH, CH, QU e GU. Lembrando que para o QU e para o GU, o U tem que ser imperceptível na pronúncia. Aqui eu falo querido, querido, quer. Eu tenho o Q e o E. Eu quase não pronuncio o som do U. E guerra, guerra. Eu falo GE. Eu não pronuncio o som do U. Senão ficaria guerra, guerra. E não é assim que se pronuncia. É guerra. Então, quando eu tenho o QU e o GU, o U eu não posso pronunciá-lo, tá? Quando eu não pronuncio, aí ele faz o papel de um único fonema, certo? Vamos seguindo? Vamos ver alguns exemplos? Eu trouxe para a gente alguns exemplos para que a gente consiga memorizar melhor os fonemas. Bom, analise as palavras no quadro abaixo e responda o número de letras e o número de fonemas. Para essas palavras, nós vamos aplicar as regrinhas que nós vimos agora. Nós temos aqui a palavra cebolinha. Cebolinha. Eu já vi aqui que eu tenho o N e o H. Então, aqui eu não vou ter a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Por quê? Toda vez que eu tenho a junção do NH, eu tenho somente um fonema, não é isso? A palavra telhado, telhado. Aqui eu também tenho o LH. Então, eu não vou ter a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonema, porque o LH está lá na minha listinha, que são duas letras juntas, mas que formam somente um fonema. Nós temos a palavra taxímetro, taxímetro. Essa também entra na regra do X, não é mesmo? Porque, olha, taxímetro, olha, eu pronuncio como se fosse o X e o S, taxímetro. Então, ela também não vai ter o mesmo número de letras e fonemas, ok? Nós temos a palavra chapéu, chapéu. Eu também tenho CH, então não será a mesma quantidade de letras e fonemas. A palavra passarinho, passarinho, eu tenho o SS, também não será a mesma quantidade. A palavra quadro, quadro, não é isso? Também não terei a mesma quantidade, porque eu tenho o quê? U. A palavra carreta, eu tenho RR. E a palavra queijo, eu tenho o QU. Vamos ver quanto vai ficar de letras e de fonemas em cada palavra? Sim. Podemos perceber que a quantidade de letras e de fonemas são diferentes. Por quê? Em todas essas palavras, podemos perceber que a quantidade de letras é diferente da quantidade de fonemas, porque nós aplicamos aquela regrinha que aprendemos lá atrás. Nós temos aqui o NH, nós temos aqui o LH, nós temos aqui o X. Esse X, na pronúncia, ele está sendo acompanhado pelo S, taxímetro, taxímetro. Então, o X está vindo com o som de duas letras. Então, na palavra taxímetro, a quantidade de letras vai ser menor que a quantidade de fonemas. Por quê? Porque ao pronunciar o X, eu tenho o som de duas letras, taxímetro, ok? Nós temos o CH, nós temos o SS, nós temos o QU,
nós temos o RR e embaixo nós temos o QU novamente. Então, para essas palavras, com aquelas regrinhas que aprendemos anteriormente, fica muito mais fácil saber qual a quantidade de fonemas e qual a quantidade de letras. Vamos para outro exercício de fixação? Qual das palavras abaixo não possui o mesmo número de letras e de fonemas? Qual será? Vamos pronunciá-las para ficar mais fácil saber qual é a resposta? Nós temos a palavra luxo, luxo. Nós temos a palavra mato, mato. Nós temos a palavra melancia, melancia. Nós temos a palavra fato, fato. Nós temos a palavra telhado, telhado. Nós temos a palavra leite, leite. Nós temos a palavra ovo, ovo. E nós temos a palavra rato, rato. Para eu saber qual dessas palavras não tem a mesma quantidade de letras e fonemas, eu posso recorrer às regrinhas que eu aprendi lá atrás? Posso. Eu tenho duas palavras aqui que talvez possam me deixar em dúvida. Não é isso? A palavra telhado, porque ela apresenta o LH, telhado. Então, aqui eu sei que ela não vai ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, porque toda vez que eu tenho o L e o H, eu tenho apenas um fonema, apesar de ter duas letras, porque ao pronunciá-los, eu tenho apenas um som. E a palavra luxo. Por que a palavra luxo poderia me causar dúvida? Porque ela tem o X. Mas vamos pronunciar para ver se o X tem o som de duas letras juntas? Luxo. Não. Luxo. Luxo. Não. Ele tem apenas o som de uma única letra. Então, qual será a minha resposta? A palavra telhado, porque a quantidade de letras e a quantidade de fonemas são diferentes. Não é isso? Por que são diferentes? Porque eu tenho LH e toda vez que eu tenho LH, eu pronuncio uma única letra, certo? Bom, agora que vimos um pouco mais sobre o alfabeto, seus sons e os fonemas, agora é com vocês. Vamos ver a atividade para a casa de hoje? Em seu caderno, escreva as palavras aranha, banana, chato, amolado. Após escrevermos essas palavras, nós vamos quantificar, numerar a quantidade de letras que cada palavra dessa tem e a quantidade de fonemas que cada palavra dessa tem. Espero vocês na próxima aula. Por hoje é só. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV.